amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, se você já me acompanha, você deve perceber que hoje eu tô aqui num cenário diferente porque o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer. Geralmente aqui no canal eu trago reviews de séries, de filmes ou também react e tudo dentro do mundo da representatividade LGBTQIA+. Só que no vídeo de hoje eu vou trazer uma conversa em que eu acho que pela primeira vez eu vou sentar aqui e falar um pouco sobre The Owl House e sobre o porquê que eu acho que essa série é tão importante e principalmente a gente vai falar sobre o cancelamento de The Owl House. A gente já sabia que a série tinha sido cortada e que a terceira temporada vai ter só 3 episódios de cerca de 40 minutos cada. E muita gente tinha se revoltado com isso, várias vezes já subiram tags no Twitter pra falar sobre, pra pedir que isso não aconteça. E nesse mês a Dana Terrence, que é a autora de The Owl House, se pronunciou num texto no Reddit falando sobre os motivos que deram pra ela pra aquilo acontecer. E pelo texto, inclusive, a gente pôde ver que ela não parece estar muito de boa com isso. Ela também ainda não aceitou 100%, pelo que me pareceu. Então vários canais começaram a falar sobre isso, sobre esse cancelamento. Com certeza vocês já devem ter visto muita coisa sobre, mas aqui hoje eu quero falar pra vocês principalmente por que essa série é tão importante e o que a gente pode fazer pra tentar salvar The Owl House. Bom, se você tá meio perdido aqui no rolê, o que também pode acontecer, vai que você caiu nesse vídeo aqui meio sem querer. The Owl House é uma série da Disney Channel, uma série animada, que conta a história da Luz, que é uma adolescente de 14 anos e que acaba sem querer caindo num mundo de magia, onde tem bruxas, demônios e por lá ela resolve ficar mais um pouquinho e tentar aprender como fazer magia também. Além de ser uma série fantástica, com personagens super cativantes e uma trama super legal, The Owl House chamou muita atenção justamente porque trouxe a primeira protagonista bissexual da empresa. Além da Luz, a gente também tem uma personagem que é lésbica, que é a Emmett. A gente tem uma personagem que tem 2 pais. E nos últimos episódios que teve agora, também foi apresentado pra gente uma personagem não binária. Eu conheci a série depois que eu fiz um react aqui pro canal, inclusive eu vou deixar linkado aqui no vídeo, que foi um vídeo que trouxe muita gente nova aqui pro canal. E eu gostei tanto do react, eu fiquei tão desacreditada que aquilo tava realmente acontecendo na Disney, que eu assisti a série inteira junto com a minha namorada em poucos dias. Acho que em 2 dias a gente já tinha terminado todos os episódios que já tem até então. E assim, a gente amou demais, a gente ficou encantada com como essa série é magnífica. Mais uma coisa que eu fiquei sabendo logo de início, porque foi uma das primeiras coisas que o pessoal me contou nos comentários, é que a série tava com data marcada pra acabar. Então, depois de muito se especular quais foram os motivos que deram pra autora para que a série fosse reduzida, né, e cancelada, ela se pronunciou no Reddit através desse texto que tá aparecendo aqui na tela, falando sobre algumas das perguntas que ela mais recebe a respeito desse cancelamento e dizendo o que foi que passaram pra ela. E eu quero falar aqui com vocês sobre alguns dos pontos principais desse texto dela. Logo no início do texto, ela começa com uma pergunta, que é: por que The Owl House vai acabar tão cedo? E um dos primeiros pontos que ela coloca, que muita gente especula e se pergunta se esse foi um dos motivos, é se foi por conta da representatividade LGBTQIA+. Ela falou que apesar de que ela teve alguns problemas pra deixar passar algumas coisas, e ela também teve alguns problemas quanto ao show não podendo ser exibido em alguns países, ela disse que não queria assumir coisas ruins sobre as pessoas com quem ela trabalha em Los Angeles. Ou seja, a produção, todo mundo envolvido ali naquele processo, ela não quer assumir que o show tá sendo cortado por conta disso. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso pra frente. Depois ela menciona se foi por conta de orçamento e ela deixa claro que não seria por conta disso. E também menciona a possibilidade de ter sido por causa da audiência, né? Se a audiência estava ruim. Mas o que ela diz é que essa decisão do show ser cancelado foi tomada antes do episódio Agony of a Witch, que é um dos últimos episódios ali da primeira temporada. E foi antes, inclusive, da série chegar no Disney Plus. E ela mesma fala que eles não estão reprisando muitos episódios no canal da Disney. Então é muito difícil de você medir a audiência,
mas que os números da audiência do desenho, na verdade, são muito bons e que eles têm esses dados hoje em dia, mas que a série foi cancelada muito antes deles terem dados concretos para usar isso como algum tipo de justificativa. Bom, então, o que foi, né? Ela coloca assim, então, what was it? Bom, o que ela diz é que no final do dia existem alguns empresários, né, alguns businessmen, que são as pessoas que ficam lá no conselho e decidem o que se encaixa na marca Disney e o que não se encaixa. E que algumas dessas pessoas resolveram que The Owl House simplesmente não se encaixava no que eles queriam para a marca Disney. Ela falou sobre a questão do público de The Owl House ser um pouco mais velho, não é predominantemente de crianças, é mais de pré-adolescentes e adolescentes, inclusive jovens adultos. E também falou sobre o fato da série ser serializada, que significa que não é como aquelas séries da Disney que acontece alguma coisa e a trama se encerra em um episódio. A série tem continuidade, como qualquer série que a gente vê num streaming, por exemplo. Depois que ela fala isso, ela inclusive demonstra como isso deixa ela incomodada. Ela põe uma frase em que ela fala que isso ferve o sangue dela de pensar que algumas pessoas estão ali para decidir se aquele show vai dar dinheiro ou não vai dar, e que se eles decidem simplesmente, eles não estão sentindo que a vibe do negócio tá na vibe que eles querem, eles simplesmente vão cortar. E eles cortaram sem nem dar muita chance pro desenho, porque como ela tinha dito, essa decisão foi tomada ainda na primeira temporada. Então assim, eles não fizeram muito material de divulgação, eles não fizeram nem uma linha de coisas de The Owl House ainda, sabe? Não tem, por exemplo, caneca, brinquedo, sabe? Não tem essas coisas. Inclusive ela fala que eles não reprisaram muito no Disney Channel e estão demorando pra colocar, demoraram na primeira temporada e depois na segunda também, a colocar os episódios no Disney Plus. Então é difícil de medir, sabe? Pois é, gente, no final das contas, essa foi a justificativa que se deu, que The Owl House não se encaixa na marca Disney. E acho que o que revoltou muita gente é que esse é um conceito extremamente abstrato, inclusive porque esse fato deixa a gente de frente com algo que é uma verdade dentro dessas indústrias que produzem o entretenimento. A gente tem os criadores das séries, dos filmes, e muitas vezes essas pessoas são contratadas para um projeto e se dá certo depois elas fazem mais, sabe? A gente tem os produtores, a gente tem toda a galera da ilustração, a gente tem equipes de muitas pessoas que realmente acreditam no que fazem e acreditam nos propósitos dos seus projetos, dos desenhos, naquelas histórias, sabe? Só que tudo isso, todas as ideias precisam ser aprovadas por um comitê de caras engravatados que dizem se aquilo vai ser lucrativo ou se não vai ser lucrativo. E muitas vezes não é nem totalmente baseado assim nos dados, como ela mesma falou, a gente ainda nem tinha dados suficientes para isso. Às vezes vai muito mais do que eles estão sentindo e do que o bolso deles está sentindo, e essa é a realidade, né? A gente esquece que a Disney, por trás de toda a propaganda dos sonhos e da magia e tudo mais, é uma empresa multibilionária com pessoas multibilionárias que tomam as decisões. Ok, Mari, mas e agora? Fica tudo por isso mesmo? É isso? É um mundo de homens ricos e a gente não pode fazer nada? Oh meu Deus, e agora? Gente, eu sinceramente acho que tem coisas que podem ser feitas, eu acredito que dá sim pra gente continuar tendo essa história e outras também, mas talvez não exatamente do jeito em que está agora. Eu sinceramente acho que vai ser difícil que eles deixem a série prosseguir no formato que está passando no Disney Channel, até porque a gente sabe que o Disney Channel, na verdade, tá com os seus dias contados, né? No Twitter, esses dias mesmo, rolou uma comoção sobre o fim do Disney Channel, em que alguns países o canal já tá começando a sair do ar. Mas eu acho que não só tem como salvar, como a gente deveria muito não desistir dessa série por alguns motivos especiais que fazem com que essa série seja tão boa. Na semana passada, eu fiz no meu Instagram um post, inclusive se você não me segue no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, eu sempre deixo o link do meu Instagram, do meu Twitter, me segue lá pra gente poder ficar mais pertinho. E eu fiz um post por lá sobre 5 motivos pra assistir The Owl House. E eu vou trazer aqui pra vocês algum deles pra gente conversar um pouco. Na minha opinião, esses são alguns dos motivos que fazem The Owl House ser uma série tão legal. O primeiro deles é justamente a nossa protagonista maravilhosa, a Luz, que a gente sabe que é a primeira protagonista bissexual do estúdio. E além disso, né, ela é extremamente carismática, é uma pessoa assim que você consegue muitas vezes se identificar. A aparência dela, a forma como ela se veste, o corte de cabelo. Eu lembro que eu comentei até no React sobre a roupinha que ela tava usando naquele baile lá deles, o Grown, que era uma coisa super diferente
diferente, um tanto quanto andrógena na roupa. E isso é super legal, porque geralmente a gente não tem protagonistas da Disney que tragam uma representatividade nesse nível também, sabe? De pessoas que, sei lá, não vão com a norma, ou não se vestem exatamente da forma como a sociedade quer que a gente se vista, ou que simplesmente saiam da curva. Geralmente a gente não tem representatividade desse tipo. E a Luz foi uma das primeiras personagens que a minha namorada, por exemplo, viu e que pareciam tanto com ela, tanto fisicamente quanto de história, até o jeito. E isso é muito importante. E é ainda mais importante para essa geração que tá crescendo já questionando tantas coisas quando a gente fala sobre gênero, sobre sexualidade. E esse é um tipo de representatividade que conecta essa nova geração ainda com a Disney, sabe? Que é uma empresa que tá aí há tantos e tantos anos e que é conhecida até por ser conservadora em muitos momentos. Então eu me pergunto, por que a Disney tá sendo tão resistente em alguns pontos, sabe? Ela vai acabar perdendo o público. É claro que além disso a gente tem a narrativa em si, que é super legal. A gente tem magia, a gente tem mistérios. Não é simplesmente uma série em que as coisas acontecem e depois logo se resolvem. A gente tem grandes mistérios por trás. Inclusive, acho que uma das coisas que mais tem aqui nesse YouTube, no nicho de The Owl House, são teorias. É uma série que abre margem pra gente ficar imaginando o que tá acontecendo. E é claro que isso atrai um público um pouquinho mais velho, mas eu me pergunto se isso é realmente uma coisa ruim, né, gente? Outra coisa muito legal, e que eu já comentei aqui várias vezes, é como essa representatividade em The Owl House vem com muita naturalidade e muita leveza, sabe? E muita gente que cresceu vendo Disney, que hoje em dia não vê mais tanto assim, toda vez que eu falo pra eles sobre essa série, eles vêm pela primeira vez, eles se sentem como eu e a Nonô a gente sentiu vendo, sabe? Aquela sensação de redenção, quando você vê um canal, né, um desenho produzido por um canal que você passou a infância inteira vendo e tá ali, sabe, representando pessoas e relações que se parecem tanto com a gente. E isso tem muito poder, sabe? Muitas vezes algumas pessoas me questionam aqui no YouTube sobre por que isso é importante, por que falar sobre a representatividade é importante. E é muito engraçado porque todo mundo que se sente representado vai nos comentários e fala por que é importante, sabe? Se em algum momento você já não se sentiu representado, você se sentiu sozinho no mundo, você sabe o quanto é importante ver esse tipo de coisa, principalmente nos desenhos, porque o desenho traz uma abordagem positiva, que tudo bem você ser você mesma e que aquilo não é somente tolerado, aquilo na verdade é celebrado. E né, no texto da Dana ela fala que não quer assumir que um dos motivos para que o desenho tenha sido cortado seja por conta da representatividade. E eu também já vi algumas pessoas falando do tipo, gente, não é por conta da representatividade, é porque não se encaixa na marca. Mas o conceito de não se encaixar na marca já é uma coisa abstrata. E sinceramente, gente, no final das contas, não importa tanto assim o motivo. O que importa é o fato. O fato é que uma série que já aconteceu de ser atacada por diversos grupos conservadores por ter representatividade de várias formas, está sendo cancelada. E sendo por isso ou não sendo por isso, esses grupos estarão felizes e estarão satisfeitos. Então, eu acho que em nada me conforta saber que não foi por conta da representatividade. Eles vão dar outro show pra gente, então, com representatividade? Vai ter outro desenho? Só vão chegar em junho e fazer todo um brand lá nas redes sociais deles com cores do arco-íris, aí põe um Mickey com a cor do arco-íris. Esse ano mesmo teve isso, sabe? Mas isso em si não basta, sabe? O que realmente faz a diferença e o que realmente traz a representatividade é justamente o que incomoda essas alas da sociedade que não querem ver esse tipo de assunto sendo tratado de uma forma tão legal como estava sendo em The Owl House. Inclusive, quando eu comecei a procurar sobre The Owl House, eu joguei assim no YouTube review de The Owl House, um dos primeiros vídeos que me apareceu, que hoje tá lá com quase 200 mil visualizações, é um vídeo de uma menina conservadora, cristã, atacando o desenho e dizendo coisas do tipo que ela ficou furiosa com aquele desenho, que ela chorou e que a Disney não pode fazer aquilo e tal. E simplesmente é um dos vídeos sobre The Owl House com mais visualizações que existe no YouTube. Mesmo que boa parte dessas visualizações seja gente não concordando, ainda assim a gente vê que tem muita gente que ficaria feliz com esse fim de The Owl House. Ok, mas então o que a gente pode fazer? Será que tem jeito? Sinceramente, eu acho que podem sim ter jeitos, mas eu quero ser realista com vocês e dizer que não é 100% garantido. Tem um canal aqui no YouTube super legal que fala exclusivamente sobre The Owl House, que é o Clube de Livros Azura, e ele fez um vídeo falando sobre esse cancelamento, inclusive vão lá ver. E no final do vídeo ele fala que a youtuber
It's Rebecca Rose, que também é uma youtuber que fala muito sobre desenhos, e fez um tweet usando a hashtag Save the Owl House, sugerindo que no dia 30 de outubro a gente fizesse uma grande maratona de The Owl House no Disney Plus. E é importante dizer que se você tem o Disney Plus, o ideal seria usar através do Disney Plus. Lembrando que a gente tá falando aqui de dinheiro. É importante assistir pelo canal oficial ali dele. Mas se você não tiver, né, ela falou também pra gente levantar a tag Save the Owl House no Twitter. Então, assim, não sei se isso vai pra frente, mas como no canal do Clube de Livros ele falou, se tiver uma organização, se a galera realmente se propor, seria um evento legal. Para além disso, né, o que a gente sempre pode fazer é consumir coisas dentro do universo de The Owl House. E principalmente eu vou falar com vocês que cobrem dos seus influenciadores, youtubers preferidos, para que eles façam coisas dentro desse universo, sabe? Às vezes alguém que a gente gosta muito posta algum vídeo e a gente vai lá e fala: fulano, reage a The Owl House, pede react de The Owl House, pede análise, pede várias coisas, sabe? E a gente tá tendo cada vez mais gente aqui no YouTube falando sobre. E é importante que a gente comece a ter também alguns youtubers maiores falando sobre, porque isso traz alguma visibilidade, né, gente? Uma coisa que poderia acontecer é que a Disney voltasse atrás na decisão de acabar por completo com a série e passasse ela para ser só do Disney Plus. Muito provavelmente a gente ia acabar tendo que esperar um pouco para isso ser desenvolvido. Muito provavelmente ela poderia voltar em outro formato, talvez um pouco modificada, mas ainda assim poderia ser uma coisa interessante. Outra coisa que poderia acontecer seria um pouquinho menos provável, ainda mais se a Disney resolvesse ser um pé no saco, mas que talvez poderia acontecer, é que os direitos do desenho fossem comprados por outra indústria ou por outro streaming, ou enfim. Isso é difícil, tá, gente? Porque se eles resolverem que eles não vão largar a mão, eles não vão largar a mão. E se eles não pretendem, né, fazer nada com a série, seria um pouquinho agir de má fé fazer isso, mas não existe má ou boa fé dentro do mundo das empresas. Bom, gente, na pior das hipóteses, se a gente fizer tudo isso e ainda assim não der certo, o que vai acontecer é que realmente The Owl House vai acabar. Mas eu acho que toda uma mobilização como essa só pode ter fatores e resultados positivos. Porque como eu falei antes e como a Dana falou, as coisas estão evoluindo dentro de todo esse universo do entretenimento. Então o que a gente pode acabar mostrando para outras pessoas que trabalham dentro dessa indústria do entretenimento é que vale sim a pena fazer séries e filmes como The Owl House que sejam cheios de representatividade, que sejam também voltados para um público que não é o público infantil, que na verdade é o público pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. A gente ainda tem muitos poucos exemplos de séries que sejam como essa. E é claro que eu fico batendo na tecla da representatividade, porque afinal é o tema aqui desse canal, né, gente? Mas eu digo também séries que, para além disso, tem uma história muito bem contada e desenvolvida e que estão mirando em públicos que saiam do óbvio. E, sinceramente, eu acho que as séries com representatividade tendem a ser assim. Se a gente olhar para She-Ra, por exemplo, isso acontece, mas até mesmo She-Ra não é um desenho que é 100% jovem adulto, sabe? E é claro que eu também quero muito produzir cada vez mais coisas aqui de The Owl House e entrar nessa corrente, então já deixa aqui nos comentários o que você quer ver sobre The Owl House aqui no canal. Sempre lembrando que o tema aqui do canal é falar sobre representatividade LGBTQIA+. É claro que a gente pode falar da série em si, inclusive eu já fiz vídeos de teorias pra cá. Acho que uma vez que a gente pega um desenho ou uma série que é cheia de representatividade, ela super encaixa aqui no canal e no objetivo do canal, que é justamente falar de entretenimento, cultura, história LGBT, e eu acho que só pode nos trazer coisas boas. Então me diz aí o que você quer ver por aqui, e também assiste os vídeos que a gente já tem aqui no canal, tem react, tem review, tem eu viajando na maionese falando de teoria, mas olha que eu acho que eu nem viajei na maionese tanto assim, tá, gente? Para um primeiro vídeo de teoria, ficou muito bom. Então assistam lá e me digam aqui o que vocês querem ver a mais. Bom, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato aqui. Eu sei que foi só eu falando, em alguns momentos dando uma militada, mas eu gostei de também chegar aqui e dizer pra vocês o que eu acho. Geralmente eu trago coisas aqui que tem por objetivo entretenimento, mas eu quero muito começar a trazer algumas reflexões e abrir alguns debates, e claro que os comentários estão abertos para vocês expressarem o que tiver afligindo aí o coração de vocês, porque eu sei que tem muito fã de The Owl House aqui nesse canal, o que significa que deve ter muita gente revoltada até então. Então pode mandar aqui nos comentários, gente. Manda aqui e a gente vai debater. Se você me acompanha e se você gosta aqui desse canal, não se esquece de recomendar ele para algum amigo, fala pro seu grupo de pessoas que assistem The Owl House, fala pros seus amigos, principalmente o pessoal da comunidade LGBT, porque a gente está rumo ao nosso primeiro K.
nossos primeiros 1000 inscritos. E eu tô muito animada pra gente conseguir chegar até lá. Eu tô cheia de planos aqui pra esse canal. Inclusive, em dezembro vai ter muita coisa especial. A gente vai fazer algumas coisas temáticas de Natal. Então, se você gosta e se você quer me ajudar a crescer por aqui, já vai espalhando aí pra todo mundo. Foi isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E #SaveTheOwlHouse. Um beijo e até o próximo vídeo.